Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia que é fechada aqui na Capitalizo, que é visando o médio prazo, operando apenas na ponta comprada. E hoje eu trouxe mais um ativo aqui bem interessante para estar mostrando o contexto da tomada de decisão nossa, ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aí embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e também deixa aí um comentário se você concorda com a análise desse ativo, se você gosta desse ativo. Ele foi bem pedido nos outros vídeos, no meu Instagram também. Então eu resolvi estar trazendo aqui a análise, tendo em vista que o contexto gráfico dele está bem interessante, ok? Lembrando que no nosso site da capitalismo.com.br está rolando aí um desconto de até 50% para estar podendo receber as recomendações aí aqui da Capitalizo, tá? Aqui na aba de resultado, vocês conseguem acompanhar o desempenho das nossas estratégias. Tem aqui o do rastreador de tendências 27, deixa eu ver aqui, tá vendo? 27% até o momento no ano contra 7,70% do Ibovespa, tá? Então lá no nosso próprio site já consegue aí, tá garantindo esse desconto de 50%, mais a metade do preço, para estar aí assinando as nossas recomendações e também pode conferir aqui o desempenho, ok? Então lembrando que eu sempre trago aqui alguns pontos relacionados ao fundamento da empresa e depois a gente puxa análise gráfica, ok? Então o ativo que eu trouxe hoje foi a Unipar, o NIP6, e separei três tópicos que eu acho bem interessante para estar compartilhando aqui com vocês, que é a ação está com múltiplos bem descontados, a possibilidade de aquisições e grandes investimentos nos próximos trimestres e caso não faça novas aquisições, nenhum investimento, ela pode seguir, né, pode continuar pagando aí bons dividendos, tá? Então é uma ótima ação também vista pelo lado fundamental, né? Tem bastante pontos positivos, só que o gráfico, que é o que realmente manda na nossa análise, a gente vai mostrar o porquê acha aí que o papel está interessante, tá? Então deixa eu só salvar esse aqui, deixa eu só arrumar esse aqui, feito, deixa eu fechar aqui o leilão. O que acontece, tá, pessoal? A Unipar, ela tá com um contexto de OCOI, que é um padrão de reversão de tendência, tá? Então ela vinha aqui numa tendência de baixa, né? Olha, fez um movimento aqui de baixa, um pivô. Só que a partir desse momento, olha aqui, ó, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então a gente pode ter aí a recuperação de Unipar e um upside bem maneiro com um padrão de reversão dessa tendência de baixa para alta, um ativo que vem demonstrando aqui a volta de fluxo comprador aqui pelo volume financeiro a gente consegue perceber, né? Deixa eu dar um zoom aqui, olha, nesse momento de queda, que é todo esse movimento aqui para trás, a gente percebe o alto volume financeiro, né? A presença muito mais de vendedores do que compradores, só que agora nesse formato aqui, né, nessa movimentação de alta, enquadrando-se num padrão de reversão de tendência, que é o OCOI, a gente percebe que é a volta dos compradores. Então a gente tem muito mais compradores do que vendedores nessa nova região e contexto gráfico que o Unipar tá. Então tá bem interessante. A gente poderia aqui também da maneira clássica ver que está armando um possível pivô de alta no semanal, onde temos um fundo nessa região, um fundo anterior aqui embaixo e o contexto um pivô de alta, né? O fundo mais alto que o fundo anterior, no rompimento desse topo, né? Desse nível de resistência aqui que é a cabeça do pivô, né? A linha de pescoço do OCOI, acionando aí um pivô de alta para Unipar, tá? A gente percebe que aqui no OBV a gente já tem o pivô, tá? Ou seja, no preço o ativo ainda não rompeu esse nível de resistência aqui, olha, né, dos 83 e deixa eu só 83,90, né, ele não rompeu. Só que no ABV ele já rompeu esse topo, olha lá, ó. Tá vendo? Ele já rompeu esse topo no ABV, ele já fez um pivô, tá vendo? Já rompeu o topo e no preço ele ainda não rompeu, o que também é bem interessante, chamando a atenção que realmente a força predominante aí está, né, voltou a ser os compradores, tá? E para montar a posição, Murilo, como é que eu faço? Nesses casos, tá, pessoal? Aqui ele ainda não foi acionado o OCOI. O acionamento é só no rompimento dos 83,90, tá? Então, rompendo 83,90, você pode começar a montar a posição. O que é começar a montar a posição? Vamos supor que do seu capital total que você tem para alocar em uma determinada ação visando o médio prazo, esse capital ele te permite, de acordo com o seu gerenciamento de risco, comprar
4 lotes de unipar, ok? 4 lotes de unipar. Entendendo isso, você pode montar a primeira parte nesse rompimento, que seria uns 50% desse total que você vai montar a posição em unipar. Você monta com 200 ações no rompimento, desses 83,90, vê se ele vai realmente conseguir romper, e num pullback, num possível pullback, você monta aqui uma nova posição, tá? Ou se ele romper e falhar e voltar a testar essa zona de fundo, você pode montar aqui a outra posição aqui embaixo, e aí você fica praticamente com um preço médio entre o rompimento e o fundo anterior, que seria essa região aqui, olha, um preço médio mais ou menos nessa região aqui, olha, o que seria ok, né? E o stop? O stop sempre é de volatilidade, visando o médio prazo, tá? Então o stop sempre entre 10 a 15% abaixo do preço de entrada. Por quê? Como é operação de médio prazo, se você deixar um stop muito curto, você acaba sendo estopado em correções de movimento, então acaba não fazendo muito sentido, tá? Então a gente prefere deixar um stop um pouco maior, que é o stop de volatilidade, para não acabar, né, saindo da operação antes da hora, ok? Então a gente tem um fundo em 74,10, considerando aqui a metade, né, do preço médio que eu falei aqui, que ficaria entre 79 e vamos arredondar para 80, né? 80 reais, um stop em média de 10%, em 71,61, e em 15% seria um stop no 68,48. Nesse caso, deixaria aqui uns 2, 3% abaixo desse fundo técnico aqui no semanal, né? Então, a gente pega aqui do 80, opa, do 80, um stopzinho lá para a região do 72 e 75, 72 e 15, fica bem ok aí, um stopzinho para Unipar, tá? Então, acho bem interessante esse contexto, um padrão de Okoi. Para a gente projetar esse alvo, a gente poderia projetar entre esse fundo e o rompimento da linha de pescoço para cima, o que dá um alvo lá em 113,18. Mas lembrando que a gente tem um topo principal em 108,55. Então eu usaria esse topo principal como a base aqui desse upside, né, dessa projeção. Se a gente considerar o preço atual, a tela em cima é um upside de 28,5%. Então percebe que o stop de volatilidade ali de entre 10 a 15 com um upside de 30. O que isso significa? Você tem todo esse espaço aqui para percorrer, né, que é o contexto que o ativo aqui está demonstrando, que tem um upside de 28,5% contra um stop ali de volatilidade de 10 a 15%. É claro que, vamos supor que Unipar ela faça o rompimento aqui dessa linha de pescoço e dê sequência na alta. O ativo já subiu, caso o ativo suba aqui 15, 20%, você pode proteger essa operação. O seu stop que estava de volatilidade, você pode colocar ele na mínima aqui desse fundo técnico. Por quê? Porque o preço já andou aí 15 a 20% a favor do seu preço. E o seu stop você pode subir ele aqui para o preço, para o stop técnico, no caso, em 74,38. Então, um stop que era de 15, ele já fica aqui um stop de 7%. Então, fica bem ok. Então, você acaba protegendo a operação e ainda assim estando exposto ao mercado no mesmo momento, tá? E aí, claro, você pode pensar em fazer uma saída parcial e carregar a outra parte do lote, né, dessa operação para tentar capturar aí 2, 3 vezes, ou então carregar esse papel aí para o médio prazo e até adicionando lotes, caso ele siga dando novos contextos de fundos ascendentes, tá? Mas aí isso é um vídeo para uma outra hora. Os assinantes aqui sempre têm essas análises de contexto aí, que a gente vai fazendo, né, monitorando a operação durante esse médio prazo. Então sempre tem, quando o contexto está de acordo, a gente faz adição de lotes, ou seja, uma nova recomendação em operações que já estão em andamento, ou faz saída parcial, né? Faz saída parcial e todos os dias tem vídeo aí atualizando o contexto gráfico das ações que estão compostas nessa carteira nossa do rastreador de tendências, tá? Então aqui Unipar eu acho bem interessante. Repetindo, montagem de posição, poderia montar 50% no rompimento da linha de pescoço, aguardar um pullback para poder remontar a outra parte, remontar não, montar a outra parte, né, finalizar a montagem de posição para deixar o trade correr. Por quê? Porque se você pega aqui e entra com a mão cheia aqui nesse rompimento e por um acaso esse rompimento falhe, que ele tem grandes,
grandes chances não, mas tem chance de falhar, como qualquer outro rompimento, e volte a testar aqui esse suporte, que também é uma possibilidade, então você não fica preso com o seu preço aqui em cima. Como é uma operação de médio prazo, é sempre bom ir montando as posições, tá? Então, 50% nesse rompimento dos 83 e 88, né? Caso ele venha testar o suporte que está aqui nessa região dos 75,50, você consegue comprar outro lote. O seu stop vai estar de volatilidade aqui embaixo para tentar pegar o movimento de alta, que é o que tem desenhado nesse contexto aqui de Unipar. E o outro contexto seria ele romper e ir embora de primeira, ele rompe, sobe um pouco e você não está de fora da posição, você já montou pelo menos 50%. E aí é aguardar um novo contexto de correção para ele testar esse antigo nível de resistência da linha de pescoço como suporte, né? Deixar aqui, ó, fazer um reteste nessa região depois do rompimento, você conseguir adicionar mais 50% da sua posição e fechar a sua posição total para pegar a continuação desse movimento, ok? Então, espero poder ter ajudado vocês. Deixe aí nos comentários um feedback do que você achou dessa análise de contexto, se você concorda, não concorda, qual que é a sua visão sobre o Unipar, para a gente entender aí qual que é a visão de vocês também para o médio prazo, beleza? Então, um abração para todos e até mais.